Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit 2021, nossa quinta edição. Eu sou a Jéssica Martins, para quem não me conhece, eu sou a âncora e curadora desse evento e hoje eu estou aqui para conversar com o João da Cuida sobre saúde. João, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Antes da gente começar a introduzir aqui a nossa pauta, eu queria que, por gentileza, você se apresentasse e contasse um pouquinho da Cuidas para a gente também, por favor. Obrigado, Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Henrique Vogel, eu sou carioca da Clara, consegui uma bolsa para fazer faculdade lá nos Estados Unidos, onde acabei conhecendo meus cofundadores da Cuidas, né, a Débora e o Matheus. Me formei lá em Harvard, em Economia, Sociologia e Letras em Francês, e depois de passar um tempo lá estudando e trabalhando e também tendo acesso a outros padrões de referência de acesso em saúde, né, e até níveis de comparações mais internacionais, a gente sempre teve essa vontade de voltar ao Brasil e empreender, né? A gente empreendeu em educação lá fora e depois de alguns anos seguindo carreira corporativas separadas, a gente viu que era hora de voltar ao Brasil e tentar contribuir através do empreendedorismo com impacto social, né? E aí a gente decidiu fundar a Cuidas. E a Cuidas, para quem não conhece, é uma startup de tecnologia em saúde. A gente leva um serviço de saúde de assinatura para empresas, né? Então a gente traz o cuidado da atenção primária, seja presencial ou virtualmente, ajudando os colaboradores então a serem mais produtivos, terem mais qualidade de vida, mais saúde e, consequentemente, também controlando os custos em saúde das empresas. Muito bom, João, obrigada aí pela sua apresentação. A gente vai falar de um tema super importante hoje, que é a atenção primária à saúde. E já já você vai falar um pouquinho sobre o que isso significa para a gente, né, João? Mas para a gente poder nivelar, né, vamos dizer assim, o conhecimento de quem está aqui nos assistindo, qual que é a sua visão hoje sobre o cenário, né, da saúde no Brasil? Perfeito, ótima pergunta. É sempre bom começar contextualizando, né? Nessa época que a gente decidiu que a gente queria empreender, né? A gente decidiu entrar em saúde justamente porque através de uma pesquisa, a gente aprendeu que saúde é o setor que o brasileiro mais dá valor e, ao mesmo tempo, mais está insatisfeito com a qualidade dos serviços entregues. Mais do que educação, segurança pública, judiciário. Portanto, a gente foi um prato cheio para empreendedores que querem empreender. E aí, estudando esse setor, que é um setor gigantesco, né, acho que é bom a gente situar a comparação do setor público com o privado, né? Hoje, a gente tem 163 milhões de brasileiros, aproximadamente, que não têm plano de saúde, portanto acessam principalmente o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que, apesar de ser uma referência internacional de planejamento em saúde, na prática a execução ela realmente é muito, muito falha, muito custosa, não dá nem para culpar tanto assim o SUS, porque cuidar de 200 milhões de pessoas realmente dá muito trabalho. Mas a gente vê, então, a necessidade da saúde suplementar, que é como a gente chama o setor privado, né, para dar vazão ao que o SUS não está dando. E através de saúde suplementar, a gente já nota que ela é cara por definição, né, porque menos do que um quarto dos brasileiros conseguem acessar, e ela é muito mais focada, historicamente, no tipo de cuidado que gera mais receita. Né? Ela sempre foi muito mais focada em cirurgia, internações, cuidados mais complexos, aqueles 10% dos usuários do sistema que estão gerando 50% dos custos. Né? E não é necessariamente porque ela é paga que ela é boa. Né? Se você pergunta para uma pessoa na média e conta como é que foi sua última experiência em saúde, em 73% das vezes as pessoas vão te dizer que elas foram direto ao pronto-socorro para qualquer demanda em saúde. Né? E o pronto-socorro a gente sabe que é uma experiência muito ineficiente. Você fica algumas horas esperando para falar com um clínico geral que provavelmente você nunca viu na vida, nunca mais vai ver. Um médico que, apesar das horas de espera, ele vai conversar com você só ali de 5 a 10 minutos, né? Um atendimento que, na maioria dos casos, também não é resolutivo. É um atendimento que ele te reencaminha para um próximo passo do sistema, seja fazer mais exames ou passar com algum outro tipo de subespecialista. Né? Então, quando a gente começou a olhar esses problemas todos, né, a gente falou aqui de acesso, de custo, de qualidade de experiência, de qualidade de cuidado, a gente começou a olhar para outros países do mundo que já endereçaram esses problemas, principalmente a Inglaterra, mas também o Canadá e a Austrália. Né? E a gente se apaixonou, então, pelo conceito de atenção primária, que nada mais é que você ter o mesmo time de saúde que cuida de você ao longo da sua vida. Né? Um time de saúde que vai resolver de 80% a 90% de tudo que você vê na sua vida sem a necessidade de encaminhamento para outros subespecialistas. Né? Então imagina, hoje em dia, você tem uma dor de cabeça, uma unha encravada, uma dor de barriga, talvez você vá no neurologista, gastro e no dermatologista. Né?
quando na verdade tudo isso poderia ter sido resolvido pelo mesmo médico de família, né, que é justamente medicina de família e comunidade, ou atenção primária, ou estratégia de saúde da família, são alguns dos nomes no Brasil que a gente dá para atenção primária, né, justamente. Bom, então esse time, tanto de médicos quanto de enfermeiros, né, que eles fazem uma residência e se especializam nas questões de saúde mais comuns da população, né, eles são sim especializados. Eles resolvem questões que podem ser ginecológicas, psiquiátricas, respiratórias, circulatórias, enfim, de 80% a 90% de tudo que você vai ver na sua vida, desde o seu nascimento até a idade mais idosa, até inclusive até cuidados paliativos, né? A gente se apaixonou por esse conceito porque você tendo o mesmo time de saúde que te conhece tão bem, cria esse vínculo de confiança com você ao longo do tempo, ao longo dos anos, não só através da tecnologia, eles conseguem ter todo o seu histórico e trazer um cuidado que é mais resolutivo, mais eficiente, mais eficaz, como também eles começam a criar um vínculo de confiança com você para te convencer a mudar seus hábitos ao longo do tempo, né? E no fim das contas, esse é o verdadeiro trabalho da atenção primária. Não é só resolver questões agudas, é também cuidar da qualidade de vida, né? Porque saúde é o tempo todo. João, e o que tudo isso tem a ver com o nosso ambiente corporativo e com o nosso público de RH, né? Com quem a gente está falando aqui hoje. Como é que as empresas podem utilizar, né, a APS, Atenção Primária à Saúde, dentro do seu cenário de saúde para cuidar das pessoas? Hoje, quando você olha dessa saúde suplementar, né, que eu falei que um pouco menos que um quarto dos brasileiros acessam, quem paga 70% dessa conta são as empresas, né? As empresas através de benefícios em saúde, que na sua maioria dos casos são planos de saúde. Essas empresas, hoje, na média, saúde já se tornou o segundo maior custo, a segunda maior linha de custo, logo depois de folha de pagamento, né, em geral. E é uma linha de custo que, infelizmente, aumenta de 15% a 40% ao ano, né? Então, todo ano, você que tem plano de saúde está recebendo um reajuste de preço anual. E eles sempre falam que é com base, né, tanto na inflação médica quanto na sinistralidade. Sinistralidade sendo a frequência de utilização desse plano de saúde. Então a empresa fica numa sinuca de bico, porque você não pode nem tirar esse benefício, né, porque ele se torna um direito trabalhista adquirido do seu colaborador, e você tão pouco consegue negociar ele com tanta facilidade, porque tem muito desperdício, né? Como eu comentei, as pessoas, 73% do tempo que alguém tem alguma dúvida, algum problema de saúde, vai direto ao pronto-socorro, né? Então tem muito desperdício, sim. E as empresas agora, então, não agora, mas desde muito tempo, já estão avaliando várias soluções para conseguir controlar essa inflação de plano de saúde anual, né? Então, a gente já viu no mercado a solução, por exemplo, de coparticipação, que é uma questão que surgiu aí na última década pelo Brasil, mas que também tem o seu limite, né? Às vezes a coparticipação ela chega num ponto que fica tão caro para o colaborador usar que ele não usa e não se cuida, né? A gente já viu empresas, por exemplo, usarem gestão de rede. Então tem um time de pessoas que ficam lá ligando para vários hospitais e tentando entender onde que a cirurgia pode ser mais barata. Isso também é muito difícil de escalar. E agora o mercado começa a se atentar de que não existe bala de prata, né? A solução realmente sustentável de médio e longo prazo é que as pessoas se cuidem melhor, né? Duas coisas, né? Primeiro, que elas acessem o sistema pela porta de entrada apropriada. E segundo, que elas tenham um mais autocuidado consigo mesmas, né? E a atenção primária, ela pensa muito nisso. E que saúde não é só doença, não é só sintoma, não é só quando você tem algum problema e aí você pensa em saúde. Na verdade, saúde é como você dorme, como você come, como você se exercita, como você cuida da sua saúde mental. Então, as empresas estão começando a entender que a verdadeira solução para controlar os aumentos do plano de saúde, na verdade, para evitar aumento de preço no plano de saúde, é que as pessoas se cuidem melhor, né? E é aí que entra a atenção primária com muita estratégia, né, de engajamento, vinculação e resolutividade, né, para trazer mais saúde, mais produtividade, mais equilíbrio para as contas também dessa empresa. Boa, João, eu vou te fazer uma pergunta. Fiquei pensando enquanto você estava falando aí. Fui RH por muitos anos, né? Eu acho que eu cheguei a contar isso para você quando a gente conversou ali no alinhamento. Mas é um desafio muito grande a gente conseguir trazer essa visão de cuidado 360 e preventivo para as empresas de um colaborador que, em tese, passa parte da vida profissional dele na minha empresa, né? Então, isso muda não só a maneira como a gente encara os custos do plano de saúde, mas também a maneira como a gente se relaciona e o cuidado com que a gente tem com as pessoas, né? Então, acho que
trabalhar com atenção primária à saúde na empresa, ela passa também por cultura. Você concorda que não é só uma questão de implementar uma prática, isso tem a ver com o cuidado e com a preocupação 360 que a gente tem que ter com o profissional hoje? Com certeza. Acho que isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? A gente hoje em dia vê no mercado algumas empresas que têm um ciclo de vida de um colaborador que ele fique no máximo 1 ano, no máximo 2 anos na empresa e vai trocando, né, o quadro o tempo todo. É muito difícil você realmente ter um bom impacto, uma boa influência nos seus custos em saúde se seu turnover está alto, né? Então, quando a empresa começa a perceber que vale a pena construir esse vínculo de longo prazo com seus colaboradores, né, e que, na verdade, eles passam mais tempo dentro da empresa do que com as próprias famílias, né, digo em horas úteis, produtivas, né, que as pessoas estão acordadas, elas começam a perceber que, na verdade, a melhor política de retenção é você ter um time de colaboradores que se sente cuidado, se sente acolhido, se sente que, poxa, aqui é o melhor lugar que eu poderia estar a maior parte das minhas horas, né? E esse é um lugar em que você tem gente que se preocupa com você como ser humano, né? Não só com você como mais um número, mais uma peça de uma engrenagem. Boa, João. Eu já vou te fazer a próxima pergunta para a gente falar um pouquinho de como trazer, né, a atenção primária para dentro da empresa, pensar em implementação, quais são os próximos passos e tudo mais. Mas eu gosto sempre de deixar meus 20 centavos, sabe, João, assim, de contribuição no conteúdo. E quando a gente fala de cultura, é muito importante a gente entender que não há nada dentro de RH que a gente vá fazer que não passe por cultura, né? Então, tudo que a gente vai fazer hoje em RH é importante a gente entender qual é a mensagem que aquela ação que a gente está fazendo está de fato passando para o meu colaborador, né? Então, não vai adiantar, por exemplo, você trabalhar com atenção primária, saúde, que passa toda uma mensagem de cuidado, preocupação 360, que independe de você estar na empresa ou não, se a sua cultura, ela não é uma cultura de cuidado, né? Acaba que você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? E não vai conseguir mudar nada e fazer nada acontecer. Então, talvez trabalhar a cultura antes seja super importante. Mas vamos lá, João, 20 centavos dado aqui de contribuição, né? Queria te ouvir um pouquinho, né? As pessoas que gostaram um pouco dessa ideia de atenção primária à saúde, querem tentar fazer alguma coisa relativa a isso dentro da empresa, o que você recomenda, né, para a gente ter engajamento das pessoas ali com relação a essa pauta? Bom, acho que atenção primária à saúde, né? Acho que hoje, felizmente, no mercado brasileiro, a gente vê ótimos prestadores de atenção primária para empresas, né? Então, o mercado, acho que principalmente no Sudeste, mas em soluções virtuais já em abrangência nacional, nosso mercado, nos últimos 3 anos, amadureceu bastante quando a gente pensa em soluções de atenção primária que a gente pode trazer para a empresa, né? Acho que a primeira coisa é identificar esse parceiro que idealmente deveria ser bem com uma boa formação em atenção primária, né, vamos dizer assim, com a visão, com os vieses bem alinhados. E, claro, tem que ter alinhar as expectativas de que a atenção primária não traz resultado no curtíssimo prazo, né? E se você está esperando ver resultado em 12 meses, né, é muito difícil, porque mudança de hábitos é uma coisa que se trabalha com criação de vínculo, né? Então, também quem está entrando nesse mundo de atenção primária para a empresa deveria ter um horizonte de tempo de 2 a 3 anos para começar a ver realmente impactos mais significativos, né? Seja principalmente em redução de sinistro, redução de custos em saúde. Mas identificando esse prestador de serviço, né, esse parceiro de atenção primária, eu acho que hoje a maneira de engajar, ela passa muito pela experiência, né? A experiência tem que ser encantadora, tem que ser uma experiência, tem que ser a melhor experiência de saúde que essa pessoa já teve na vida, para que ela queira voltar a conversar com esse time até quando ela não está doente, né? Porque é justamente essa virada de chave, você percebe que o usuário finalmente está engajado verdadeiramente com o seu autocuidado quando ele começa a falar com o time de saúde, quando ele está fora de uma crise de saúde, né? E aí você percebe que ele está começando a pensar em saúde não só quando ele tem uma doença ou um sintoma, né? Então, claro, hoje a gente trabalhando com tecnologia, startups, a gente tem muito que a gente consegue aprender do mercado de como engajar um usuário, né? Da mesma maneira que o Facebook, que o Instagram e que outros aplicativos que todo mundo usa todo dia aprenderam a fazer uma pessoa ler uma notificação, aprenderam a convencer uma pessoa a fazer o download de aplicativo, aprenderam o que faz essa pessoa voltar ao aplicativo depois de um tempo sem usar.
hoje as startups de atenção primária no mercado, eu entendo que já tem essa compreensão, né, de como que a gente faz, então, usando a tecnologia, que esbarra não só pelos aplicativos, mas também pela régua de comunicação, pela experiência encantadora, pela resolutividade, né, de nada adianta se ter um serviço maravilhoso que não resolve problema nenhum. Enfim, hoje eu acho que a gente já tem os ingredientes para entregar esse engajamento mais assertivo, mais aderente, né? E aí, claro, tem algumas outras questões assim que a empresa pode fazer para facilitar o engajamento. Acho que primeiro o RH tem que estar muito envolvido, né? O RH tem que ser o embaixador da iniciativa de atenção primária dentro da empresa. O time de atenção primária tem que ser o mais integrado possível com esses colaboradores. Então, as empresas usem plataformas de comunicação online. Por exemplo, a gente usa muito o Slack, né? Colocar o time de saúde dentro dessas plataformas como se fosse do mesmo time da empresa é importante, né? Para que não haja essa distância entre time de saúde e o resto do time, né? Que todos se sintam parte do mesmo time, né? E claro, além disso, além de ter uma experiência encantadora, resolutiva, ter uma boa integração, tecnologia, etc., é importante também não só cuidar do indivíduo, mas cuidar do todo, né? Uma vez que a gente começa a conhecer cada um profundamente, registrando tudo isso em prontuário, a gente também começa a ter inteligência de dados em saúde sobre aquela população em questão, né? Então a gente começa a cuidar dessa empresa como organismo vivo. A atenção primária, também conhecida como medicina de família e comunidade, né? Tem esse viés de não cuidar só de cada um, mas também de cuidar do todo, né? Então, por exemplo, se uma empresa só tem 5% de tabagistas, não faz sentido fazer uma campanha de cessação de tabagismo. Por outro lado, se a gente começa a perceber nos atendimentos que as pessoas estão tendo muitas dores osteomusculares porque estão improvisando espaços de trabalho durante o home office, aí sim faz sentido, por exemplo, fazer um webinar, uma live sobre ergonomia durante o home office, né? E você começa, então, a trazer assuntos que são relevantes não só para os indivíduos, mas para os grupos, para o coletivo, né? E as pessoas elas começam, então, a criar essa rede, criar essa rede de apoio e de cuidado, né? Que todo mundo está se corresponsabilizando. Eu acho que esse já é o ápice do engajamento que a gente vê. João, tem um ponto que você comentou quando nós conversamos, né, que está relacionado aos dados que a gente vai coletar quando a gente está tratando ali sobre a atenção primária à saúde, né? Eu queria que você alertasse quem está nos ouvindo aqui hoje com relação a isso e qual que é a limitação entre o que eu, como RH, posso fazer e o que eu preciso, de fato, de uma empresa para poder colaborar com relação a essa prática. Olha, LGPD hoje é um assunto, LGPD é a Lei de Proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é um assunto que está deixando todo mundo de cabelo em pé nos últimos 12, 18 meses, não só por conta de saúde, mas, enfim, tem implicações diversas para vários setores, né? Então, como é um assunto muito complexo, eu começo com esse pequeno preâmbulo de que o que eu vou falar é a pontinha do iceberg, mas eu vou tentar ser bem assertivo. A LGPD determina, né, e não só a LGPD, como a lei do prontuário eletrônico, que antecede a LGPD, elas determinam que dados em saúde são dados sensíveis, né? E dados sensíveis, necessariamente, eles só podem ser compartilhados mediante autorização prévia do dono do dado, né, do usuário final, assim como, se forem compartilhados, devem ser compartilhados de maneira anonimizada, né, sem possibilidade de identificar quem que é aquela pessoa com base naquele dado sensível, né? Claro, tem visões mais simplistas do que isso significa e visões um pouco mais de nuance. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, a Cuidas, e aí eu imagino que a maioria das empresas de saúde hoje está trabalhando mais ou menos nesse âmbito, a gente só compartilha dados com a empresa que são agregados, ou seja, do coletivo. A gente não fala de fulano ou de ciclano, a gente fala do todo. Ou seja, 30% da sua população tem demandado por saúde mental. Ou 40% da sua população está acima do peso ou obeso. Então, a gente consegue fazer essa entrega de informação no agregado. Agora, vou dar uma visão com um pouco mais de nuance, só para dar um exemplo. Você tem 10% das pessoas na sua empresa estão grávidas. Bom, se for uma empresa com, por exemplo,
30 pessoas e tem 3 mulheres e as 3 estão grávidas, fica óbvio quem está grávido, né? Então, nem sempre só agregar o dado e mandar ele resolve o problema, né? Isso também tem um número de pessoas mínimo para fazer sentido que tipo de dado você pode compartilhar sem identificar quem é a pessoa, né? Então, claro, a gente está muito atento a isso, porque a gente trabalha hoje com grandes parceiros que nos auditam e levam isso também muito a sério. Então, claro, isso tem um passivo bem grande, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a sua pergunta também esbarrou sobre o que o RH pode fazer e não pode fazer, né? Bom, até onde a gente entende, o RH não pode ter acesso direto a um dado de saúde, um dado sensível de um colaborador, sem que seja esse próprio colaborador que está disponibilizando esse dado. Por quê? Vou dar alguns exemplos, né? Às vezes tem uma questão de saúde que pode fazer o RH, o empregador, optar pela demissão de uma pessoa ou não. Ou, por exemplo, mudar de ideia sobre promover ou dar um aumento por mérito ou não, né? Então, como essas questões de saúde elas podem influenciar a gestão, necessariamente uma empresa precisa de um parceiro em saúde para cuidar de saúde, né? Um RH sozinho não deveria mexer em prontuário, não deveria passar formulário perguntando sobre a saúde das pessoas. Geralmente precisa ser um profissional de saúde, né? E aí, claro, antes da LGPD existir, já existia a ética da profissão de saúde, né? Então, tanto os médicos quanto os enfermeiros, eles têm essa ética da profissão de que, primeiro, para que eles possam ter um ambiente de 100% de confiança, de transparência, em que esse usuário se sente à vontade para falar tudo sobre a vida dele, isso precisa acontecer dentro da premissa de que a informação não sai daquele ambiente sigiloso, confidencial. De que não vai ter mais ninguém, além dos profissionais de saúde, que vão ter acesso àquele produto, né? Senão você cria os incentivos errados. Se a pessoa vai para a consulta achando que o RH vai ficar sabendo, aí a pessoa não fala a verdade, né? Então, o próprio médico e enfermeiro, né, antes da LGPD existirem, eles já tinham essa barreira de entrada, vamos dizer assim, esse padrão mínimo de ética de dizer, cara, fica tranquilo que esse espaço aqui de atendimento é sigiloso, é protegido. Caso contrário, esse usuário não vai ser sincero no atendimento, né? Então, acho que com essas duas camadas aí, né, a ética da profissão e a LGPD, eu tenho certeza que os usuários estão bem protegidos e nós, startups e prestadores de serviço em saúde, estamos aqui também quebrando a cabeça para continuar levando informação e inteligência para as empresas sem tomar atalho, sem fazer nada que seja fora das regras. Boa, João. Eu tenho duas últimas perguntas para você. Uma delas é que eu imagino que, como é uma pauta nova dentro de saúde, né, para RHs, enfim, certamente muita gente está com essa dúvida, e eu fiquei pensando um pouco nisso enquanto você falava. Não é um momento merchan, tá? Não quero necessariamente que vocês falem do produto de vocês, mas de forma objetiva. Quando você fala do colaborador acessando esse time de saúde, falando sobre saúde, sobre ter um médico, né, da família, como é hoje conhecido em alguns, né, de alguma maneira, em uma proporção e tudo mais, isso quer dizer que as pessoas dentro de uma lógica de atenção primária à saúde não são atendidas pelo plano de saúde, e sim por um time de uma empresa como a Cuidas, por exemplo, que vai cuidar da parte preventiva. É isso? Se eventualmente as pessoas estiverem com essa dúvida, você consegue diferenciar isso pra gente? Muito boa dúvida. É mais ou menos isso, mas um pouco diferente. É o seguinte, a atenção primária, idealmente, é a porta de entrada do sistema de saúde, né? Sendo que, então, seja você tem uma questão, não só promoção e prevenção, vamos ver que você tem uma questão aguda hoje, né? Eu tô morrendo de dor de cabeça, tô com enxaqueca, ou tô com muita dor de barriga, ou quero parar de fumar, ou quero colocar um DIU, ou quero fazer meu pré-natal, ou quero fazer uma microcirurgia para resolver minha unha encravada. Qualquer uma dessas demandas que eu falei agora, eu tô com depressão, tô com burnout, tô com ansiedade, síndrome do pânico, enfim, qualquer uma dessas questões, a atenção primária resolve. Então a atenção primária, ela pode ser a porta de entrada para a maioria das coisas, quase qualquer coisa. Na Cuidas, por exemplo, 94% dessas coisas a gente resolve sem encaminhar para pronto-socorro ou outros tipos de subespecialista. Imagino que nossos colegas do mercado tenham índices de resolutividade parecidos com esses. E aí você fala, poxa, mas não tem que ir pronto-socorro? Na verdade, não.
Se você pega, por exemplo, a escala de Manchester, que é aquela pulseirinha que você recebe no pronto-socorro, pode ser de cor azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, de acordo com a urgência, né? Azul e verde, por definição da escala de Manchester, deveria ser resolvido por um médico de família, não por um pronto-socorro. Em contrapartida, 90% do que acontece no pronto-socorro são as pulseiras azuis e verdes. Ou seja, a gente está indo para o lugar errado, né? Então, só de reduzir essa ida pronto-socorro, a gente também já reduz desperdício com o plano de saúde. E não só isso, a gente consegue um atendimento que ele é com baixíssimo tempo de espera, porque geralmente o time de saúde da família está disponível para você muito mais horas do que você precisa. Um time que você já conhece, então os profissionais que já te conhecem, você já confia. Um atendimento que não vai ser corrido, vai ser um atendimento que é o tempo que ele precisa tomar, e vai ser 94% das vezes resolutivo, né? Agora, tem ali 6% das vezes, estou falando do caso da Cuidas, mas pode ser o caso do mercado, em que sim, a atenção primária tem seu limite de resolutividade. Por exemplo, para um ortopedista ou médico de família, o limite de resolutividade é a cirurgia, no fim das contas. Você tem que abrir, a pessoa tem que ir para o ortopedista. Então, quando chega alguém que, por exemplo, que tem um HIV, tem que passar no infectologista, sem sombra de dúvidas, né? Mas depois essa pessoa volta para continuar seu tratamento com a atenção primária, porque essa pessoa não se tornou só o HIV. Essa pessoa, ela vai estar tomando remédios que vão dar dor de cabeça, que vão dar dor de barriga, que podem ter interferência com outros remédios que ela já está tomando, né? Então a atenção primária, ela continua cuidando da pessoa como um todo, não como um saco de órgãos, como a gente costuma fatiar no sistema, né? Tem o médico do joelho direito, do ombro esquerdo, tem o médico da cabeça, do estômago. Não, atenção primária a gente quer cuidar da pessoa no contexto integral, né? Então, a atenção primária, quando chega nesse limite de resolutividade, ela encaminha para a secundária. A secundária pode ser um pronto-socorro, assim como pode ser um subespecialista. Se a pessoa já tiver plano de saúde, ela vai acessar a rede do plano. Se ela não tiver plano de saúde, ela vai então acessar, seja alguma outra solução privada ou o SUS, né? Mas a atenção primária, ela na verdade, ela complementa o plano de saúde, ela não substitui. Porque o plano de saúde ele cobre primária, secundária e terciária, né? E a atenção primária é só a entrada mesmo. E aí depois a gente até tem parceria, por exemplo, com algumas operadoras de plano de saúde no Brasil, em que a gente já consegue fazer esse encaminhamento, né, da primária para a secundária. Muito bom, João. Acho que ficou bem claro agora, né, qual que é o momento que entra a atenção primária, qual que é a relação com o plano de saúde. E para a gente encerrar, eu queria que você contasse para a gente, né, qual que é o impacto de se trabalhar, qual que é o impacto nos custos do plano de saúde quando a gente trabalha aí com a atenção primária à saúde. Tem alguns casos que já foram publicados na mídia e alguns que ainda não, né? Então, vou dar um exemplo. A gente sabe de um caso muito famoso em 2016, do Hospital Sírio-Libanês, né? Que fez lá o programa Cuida de Quem Cuida, em que eles implantaram a atenção primária para os próprios colaboradores, né? E aí, se eu não me engano, eles economizaram 16 milhões de reais em pronto-socorro, em evitar idas a pronto-socorro dos próprios colaboradores, assim como, e aí fazendo a conta de quanto que foi essa economia por cabeça, foi 4 mil reais por ano por vida, né? Esse é um caso que foi divulgado pela Harvard Business Review, foi divulgado, enfim, em outros artigos também. Esse é um caso que a gente tem bem documentado aí no mercado, que não é nem da Cuidas pra gente dizer que, ó, não é nem jabá, né? Isso aqui é verdade. Agora, a Cuidas especificamente, temos um caso que a gente está trabalhando junto com a Sul América Saúde, que é um grande parceiro nosso que leva a gente para administrar ambulatórios de atenção primária em algumas grandes empresas que precisam desse controle, né, de sinistro. A gente, em 12 meses, e esse é um caso que a gente está apurando com eles, em 12 meses a gente conseguiu reduzir o número de exames comparando a população que usou Cuidas versus a população que não usou Cuidas na mesma empresa, né? A gente conseguiu reduzir exames em 37%, reduzimos consultas ambulatoriais em 33%, e nesses 12 meses reduzimos pronto-socorro em 15%. De novo, a gente não promete resultado em 12 meses, né? Isso é muito difícil de fazer. Mas a gente ficou muito positivamente surpreso de que já houve algum resultado nesses 12 meses, né? E, portanto, esse cliente, ele inclusive ficou com um sinistro abaixo do break-even
e, portanto, não vai receber um aumento de preço da Sul América ano contra ano. Muito bom, João. Ficou muito claro para mim. Espero que para todo mundo que está nos ouvindo também. O que é atenção primária à saúde, como que você, como RH, consegue contribuir para trazer isso. E eu queria que você deixasse, João, aí os seus contatos, como é que você está no LinkedIn, nas redes sociais, as redes sociais da Cuidas também, para quem quiser te acessar e continuar esse papo com você. Maravilha. Nossa, queria agradecer também a oportunidade de estar falando com vocês hoje. Recomendo que vocês sigam a Cuidas, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Instagram é Cuidas Tech, Tech com CH no final. E no LinkedIn, se você escreve Cuidas, você acha fácil. Eu no LinkedIn estou como João Henrique Vogel. E para quem quiser também, meu e-mail é joão@cuidas.com.br. Perfeito, João. Obrigada. E, pessoal, obrigada. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.